A mensagem de hoje é o Deus da segunda chance. Abra a tua Bíblia em Juízes capítulo 13, versículo 1, ou acompanhe no quadro, que diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Repita comigo: quando nós fazemos algo que o Senhor reprova, somos entregues na mão dos filisteus. Seguindo, certo homem de Zorá, chamado Manoá, de clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filho, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenho convidado: não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. Repita comigo, ou melhor, diga para a pessoa que está do teu lado: se você caiu ou tropeçou, não fique desanimado. Amém, amado? Eu quero te dizer que se a falha parece ser talvez o seu estilo de vida, não desista. O nosso Deus é um Deus da segunda chance. Se há uma verdade que deve ser impregnada em nossa mente, é a de que Deus não desiste de nós. Todo mundo pode desistir de você: pai, mãe, filho, patrão, amigo, melhor amigo, irmão gêmeo. Mas Deus jamais vai desistir de você. Sabe por quê? Porque Ele está sempre disposto a nos dar uma segunda chance. É claro que a segunda chance ela só pode acontecer quando o desejo da mesma acontecer no nosso coração. Deus não nos dará a segunda chance se verdadeiramente a gente não disser: Senhor, eu quero, eu desejo. É a mesma coisa, uma pessoa pode dizer que é salva sem ter aceitado Jesus, e ela aceitou Jesus sem antes confessar o teu pecado, o teu arrependimento, e dizer: Senhor, eu estou arrependido do meu pecado, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador. É possível isso? O desejo, amado, de mostrar esse princípio que nós vamos mostrar na vida de Sansão, porque Sansão foi alguém que teve uma segunda chance da parte de Deus. E por isso, se você em algum momento tropeçou, caiu, sabe, não fique desanimado, não se ache a pior pessoa do mundo, porque a sua falha pode ser até aparentemente o seu estilo de vida. Tem gente que diz: pastor, eu começo, mas lá na frente eu caio, eu tento, mas eu não consigo, eu acho que eu sou assim mesmo. Não é não. Enquanto você tiver consciência que existe alguém que está com as mãos estendidas, e nesta noite Ele vai estender para te resgatar, é porque você é alguém como foi Sansão, escolhido por Deus desde o ventre materno, desde o ventre da tua mãe. A Bíblia diz que o anjo apareceu aos seus pais e disse que eles teriam um filho, sabe? E que ele seria consagrado desde o ventre. Aquela mulher era estéril, amado. Não existia nenhuma pílula, não existia nenhum ligamento de trompa ou coisa parecida para fazer com que ela pudesse gerar filho. Mas eram pessoas que tinham e estavam debaixo do favor de Deus. Como Sansão era escolhido de Deus, nós também somos, amém? Desde o ventre da nossa mãe. Eu sei que muitos aqui acham difícil até crer nisso. Como é que eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe, visto que eu já passei situações difíceis, eu já fiz coisas abomináveis. Mas o Salmo 139 diz que Deus nos viu ainda a substância, ainda informe, e no livro dele foram escritos todos os nossos dias. Antes mesmo de você se formar, Deus já te enxergou, e no seu livro Ele disse tudo o que aconteceria contigo. E a cada um desses escritos, amado, é determinado quando nenhum deles havia acontecido ainda. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia. Pastor, e por que o Senhor permitiu que eu passei por momentos tão difíceis? Não seria melhor lá na minha infância, como tem alguns garotos aqui, algumas crianças, que nasceu num berço cristão? Talvez se eu tivesse me convertido lá na minha infância, eu não teria passado pelo que eu passei. Verdade. Mas quantas vezes o Senhor nos chamou e a gente diz agora não? Primeiro eu vou me divertir. Diversão é o que? É pecado?
Se diversão é pecado, amado, então não existe diversão. Diversão é estar na presença do Senhor, e a palavra de Deus diz que tudo você pode fazer. Algumas coisas não são lícitas, é claro. O que não é lícito? Aquilo que ofende a Deus, aquilo que ofende ao próximo, aquilo que prejudica pessoas, aquilo que vai contra a tua palavra. O demais você pode fazer. O cristão pode ir em qualquer lugar, pode fazer qualquer coisa, desde que ele faça em ambientes propícios ao Senhor. É simples. Quando você for num lugar, se pergunte assim: Deus entraria aqui? Se você responder para você, eu acho que Jesus entraria aqui, então você pode ficar. Mas se você mesmo disser: meu Deus, aqui ele não entra não, então esse lugar não te pertence. Sabe por quê? Porque ele escolheu morar dentro de você, através do Espírito Santo. Primeiro ponto, um nazireu. Sansão, amado, era um nazireu, e a palavra nazireu significava ser consagrado. E no livro de Números, nos diz que o nazireu não podia fazer 3 coisas. Primeiro, ele não podia comer ou beber nada que viesse da uva. Não podia cortar os seus cabelos e não podia tocar em cadáver. Essa proibição, na verdade, mostrava o quê? Que ele era consagrado ao Senhor. Ele podia fazer tudo, ele não podia fazer isso: comer nenhum derivado da uva, nem doce, nem suco de uva, nem vinho, nada que viesse da uva. Ele não podia cortar os seus cabelos, porque nos seus cabelos havia uma aliança visível com Deus. Qual a aliança visível que nós fizemos? No dia que você desceu as águas do batismo, você fez uma aliança visível com o Senhor. É verdade que esta aliança ninguém pode ir lá e sugar aquela água para aquela piscina, ou aquele riacho, ou aquela represa venha se esvaziar, porque já aconteceu, nós já nascemos de novo, isso é fato. Amém, irmãos? Não tem como voltar. Não tem como você pegar a placenta da tua mãe de volta, tentar entrar dentro e colocar no lugar de onde veio. Não tem mais jeito. Quando se nasce de novo, nasceu e pronto. Eu quero te dizer que você um dia nasceu de novo, sabe? A Bíblia diz também, amado, que ele não podia tocar em cadáver. Ou seja, essa proibição mostrava que ele era um homem consagrado. E essas coisas, na verdade, apontam para as realidades que nós temos na vida. Por que não o vinho? Porque o vinho simbolizava prazer, alegria. E uma alegria que era passageira e que só acontecia por conta da quantidade de bebida. Era a bebida que se bebia na época. Então quando Sansão chegava num lugar que lhe oferecia vinho, ele não queria. Era difícil um homem naquela época que não gostasse de vinho, que não quisesse estar bebendo vinho. Alguns falam que Jesus era nazireu. Não é verdade, porque Jesus ele pega o vinho e serve dizendo: este é meu sangue. O vinho representava a alegria que passa rápido. E quando a pessoa é um nazireu, quando a pessoa é alguém escolhido de Deus, tudo aquilo que o mundo faz, toda a alegria que o mundo dá, a Bíblia diz que eu e você somos separados desta alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa vida, amado, perde o sentido se não for o amor de Deus e o prazer de estar na tua presença. Nenhuma outra forma, nenhum baseado, nenhuma carreira, nenhuma bebida alcoólica pode nos dar prazer de estar feliz sem precisar estar embriagado. Porque todas essas coisas trazem um momento até de paz. Falsa paz, mas traz. Falsa alegria, mas traz. Mas por alguns momentos aquilo vai embora. Por que muitas vezes a pessoa que usa droga, principalmente os que usam crack, eles necessitam sempre de uma dose a mais? Porque o efeito é fabuloso, mas é muito rápido. E aí ele quer mais. Por quê? Porque ele não tem uma paz, ele não tem uma tranquilidade que ele necessita, o gozo que ele sente naquele momento. Ele sabe que aquilo vai acabar. É como se você tivesse com muita fome, sabe? Você tivesse que comer algo muito gostoso. Aí você diz: eu vou comer devagar, porque eu não quero que acabe rápido. É mais ou menos essa sensação, sabe, irmão? Mas aquele que está com a sua vida diante do Senhor, você pode até passar um momento de tristeza, mas a alegria do Senhor vem sobre ti. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. Se fosse então de outra forma, amado, a consagração torna-se algo meramente religioso, talvez até legalista.
Nós somos nazireu porque nós somos consagrados ao Senhor. Nós somos separados para Deus. Nós fazemos a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que cada um de nós possamos ser mais que vencedor. O nazireu também não podia cortar o cabelo. Este era um sinal muito importante, porque era visível. Amém? E assim, todos sabiam que Sansão era nazireu. Era como uma marca, era como um selo. Amém? O nazireu não podia tocar em nada que estava morto, porque ser consagrado ao Senhor é rejeitar o pecado, e a morte aqui representa o pecado. Graças a Deus que nós estamos no tempo da graça. Na época eles estavam no tempo da lei, onde a lei era aplicada de uma forma que é totalmente diferente dos dias de hoje. A Bíblia diz que a lei aponta para o pecado. Toda vez que aonde a lei mostra o pecado, e aonde a graça mostra o perdão. É mais que rejeitar a carne, amado. É rejeitar tudo que cheira morte. Pecado cheira morte. Nós sabemos que temos 3 inimigos, e cada um deles faz oposição a uma pessoa da divindade. O diabo se opõe a Cristo. A carne faz guerra contra o Espírito, e o mundo se opõe ao Pai. Nós precisamos entender que se você é separado de Deus, é porque o Senhor a cada dia quer te dar uma nova chance e dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,16 diz assim: o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Toda ostentação passa. Talvez é bonito você desfilar, sabe, com uma roupa nova, com tênis de mais de R$1.000 no pé, mas o que é isso diante da glória de Deus? Às vezes nós queremos ostentar, amado, aquilo que nem temos, que imaginamos que queremos comprar um dia, já está ostentando hoje. Tem pessoas que alugam carro, alugam celular para ir para o funk e dizer: olha, eu tenho, não tem nada, é mentira, é ostentação, sabe? Mas o pior inimigo de Deus, a Bíblia diz que é a morte. Que morte é essa? É a morte do pecado. Porque o homem, quando ele morre, é porque ele pecou. Não foi isso que o Senhor disse lá no Éden? Se você comer desta árvore, você morrerá. Ele morreu o quê? Morreu para Deus. Imagine você que Adão passeava com o Senhor no jardim do Éden. Olha que intimidade, ele via Deus face a face, como eu estou te vendo e você está me vendo. Tinha oportunidade, porque ele era eterno, sabe, de passear com Deus, de conversar. E a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então imagina, se um dia o Senhor resolvesse passear com ele, quanto tempo na eternidade eles não estavam juntos? Quantas vezes você gostaria de estar perto de alguém que você tanto quer naquele dia, você não conseguia? Adão tinha esse privilégio. Mas o Senhor disse: não comei da árvore do bem e do mal. O dia que você comer, você vai morrer, Adão. E sabe qual foi a morte de Adão? A morte do ser que ele era, o ser celestial. Sabe o que morreu em Adão? A inocência. A pior coisa é quando uma criança perde a inocência, e ela então começa a ter maldade, malícia. Aí você olha e fala: infelizmente está crescendo. Já começou a abrir os olhos para o mundo. O pior inimigo de Deus é a morte, porque a morte aqui representa o quê? O pecado. Sabe, irmão? Se você não consegue perceber o que é morte, basta olhar para o seu interior depois de ficar horas assistindo alguns programas de televisão. Olhe para você e você vai ver que você está morto. Se você ir orar, você já não quer orar mais. Dependendo do programa, você sai dali, da frente da TV, irritado, estressado.
Porque se prega morte, pecado, confusão, contenda, maldição o tempo inteiro. Pastor, você está dizendo que nós não podemos assistir televisão? Não estou dizendo nada. Deveria até. Se você sai da novela e pula para um jornal, meu Deus, tem uns que pinga sangue. Você não sabe quando fala de política, o que é verdade e o que é programado para se falar. Para vencer o diabo, amado, basta repreendê-lo e resisti-lo pela fé. Para vencer o pecado, basta confessar e crer no poder do sangue de Jesus. Mas a morte só pode ser vencida pela comunhão com o Pai. O diabo, você repreende em nome de Jesus. O pecado, você clama ao Pai, o sangue de Jesus pode purificar. Mas a morte é só comunhão com o Pai. Por que muitas pessoas, quando se afastam da presença de Deus, se afastam da igreja de modo geral, começa a morrer? Porque aquilo que ela não gostava de fazer, agora já não é tão ruim. Então começa vindo bem devagar. O diabo não tem pressa, ele é eterno. E ele vai cavando, devagarzinho vai introduzindo. Às vezes demora 6 meses a 1 ano. É a mesma coisa da depressão. A pessoa chegou num estágio que o médico diz, olha, ela está com depressão. Você fala, imagina, mas a semana passada estava tão bem. Não, não estava. Há 1 ano atrás essa depressão vem acontecendo. Só que de uma maneira bem sutil, bem simples. E aí no seu último momento ela se agrava. O pecado é a mesma coisa, a brecha é a mesma coisa. A pessoa ela vai morrendo aos poucos. E lá na frente, e por muitas vezes, amado, é por conta de amizades, de influência. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos andar com quem é santo. Aquele que não é santo e você não tem condição de resgatá-lo para a santidade do Senhor, se afaste dele ou dela. Sabe por quê? Porque vai te levar para o abismo. Começa um jovem a andar com outro jovem drogado, ele vai dizer, eu não vou usar droga, eu não gosto disso, eu não quero. Hoje ele fala não, amanhã ele vai falar não, depois da manhã ele fala não, uma hora ele vai falar, daqui, deixa eu experimentar, hoje eu estou meio revoltado com a vida. Pronto, foi a brecha que ele abriu. Sabe, irmãos, como Sansão nós somos nazireu, consagrados ao Senhor. E precisamos rejeitar todo o vinho da alegria, todo o prazer da carne. Precisamos trazer o selo da submissão e rejeitar toda a morte que é o pecado. Quando cumprimos a condição da consagração, sabe o que acontece conosco? O mesmo que aconteceu com Sansão. Juízes 13:25 diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão e passou a incitá-lo. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. Esta era a cidade que ele morava. O Espírito do Senhor Deus se apossou sobre Sansão. Por quê? Porque havia uma promessa dizendo, ele será nazireu. Ou seja, em outras palavras, ele será separado, ele será radical, ele será consagrado. Tinha gente que olhava para Sansão e dizia assim, essa família é louca, esse garoto deve ter algum problema, porque ele é muito radical. Talvez olham para você e acham que você é santo demais, acham que você é crente demais. Sabe o que é isso, irmão? Sabe por que você está incomodando? Porque a luz incomoda as trevas. Pastor, mas quem está incomodado são pessoas da igreja. Nem todos que estão na igreja estão debaixo da mesma luz, da mesma graça, do mesmo amor, da mesma unção de Deus, infelizmente. Felizmente, amado, muitos não são cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não tem um coração consagrado a Deus. Se você não tiver um coração consagrado a Deus, sinto muito, o Espírito Santo não vai encontrar espaço para te encher. Ele vai até habitar em você, porque um dia você aceitou Jesus de todo o seu coração. Isso é fato, ele vai habitar em você. Mas ser cheio, a base para sermos usados por Deus é a nossa consagração. O que é consagração? É quando você se consagra, é quando você se separa, é quando você diz assim, eu sou do Senhor e pronto. Eu sou do Senhor aqui na igreja, eu sou do Senhor na escola, eu sou do Senhor no estado de São Paulo, eu sou do Senhor em qualquer lugar do mundo. Porque quem me perguntar, eu não vou ter vergonha nem de falar e nem as minhas atitudes, que eu sou do Senhor. É
como um marido e uma esposa casados. Ele não tem por que tirar aliança. Homem que tira aliança do dedo, mulher que tira aliança do dedo, ele está dizendo assim: eu não quero mostrar que eu tenho aliança. Ou seja, eu não quero mostrar que eu tenho um compromisso. Você está entendendo? Amado, se eu tirar a aliança do meu dedo, nem adianta, porque já tem a marca. Tem uma cova aqui. E se eu tiro, eu fico procurando. Não é a aliança que me fez ter a aliança com a minha esposa. Se eu não tivesse aqui no dedo, eu teria da mesma forma. Se alguém não me visse com aliança no dedo, mas o meu comportamento é de homem casado, qualquer um iria perceber. O cristão é a mesma coisa, sabe? Naquela consagração, que às vezes nós imaginamos: não, pastor foi lá, me orou, me abençoou, orou por mim, eu fui consagrado, eu fui ungido a diácono, eu fui ungido a levita, eu fui ungido a qualquer coisa, sabe? Às vezes nós queremos esta unção legalista, religiosa. Não é essa que eu estou dizendo. É o que vem do coração, e o que vem do coração deseja a presença de Deus. Sabe, irmão? Consagração traz unção. Unção, por sua vez, manifesta poder. E essas três coisas manifestam a glória do Senhor. Essas três coisas são visíveis na vida de Sansão. Primeiro, que ele era nazireu. Segunda coisa, cheio de unção para ser forte. Essa era a principal característica da unção do Senhor, que era de dar força para a Sansão. Ou seja, sabe qual é a principal característica do Senhor quando Ele te chamou? É para te fazer forte. A palavra de Deus diz assim: diga ao fraco que eu sou forte. Você nunca vai ouvir Deus dizendo para você confessar que você é fraco. Fraco é o diabo. Você é forte, mesmo caído, o Senhor é contigo e tu és forte. Esse texto veio para falar para os jovens, que diz: diga que não é fraco, mas que tu és forte. Sabe, irmão? Às vezes tem gente que se apoia dizendo assim: não, mas é que eu sou jovem, eu fui tentado aqui, ali. Não, você quis cair, é diferente. Algum momento que você estava caminhando, o Espírito Santo falou contigo: não vai, mas você diz: não, eu vou porque eu sei entrar, eu sei sair, eu não dependo disso. Eu paro de fumar a hora que eu quero, eu paro de beber a hora que eu quero, eu paro de usar droga a hora que eu quero, porque eu mando em mim. Você não manda em nada. A partir do momento que você deixou o pecado entrar, quem está governando a tua vida é Satanás. Mas eu sou crente. Então, tem muitos crentes endemoniados. Nós precisamos de força, amado. Sabe para quê? Para vencer o diabo e o pecado. E hoje o Senhor quer te dar a segunda chance, sabe? Sansão era forte, mas não era nenhum super-homem. Muitas ilustrações mostram que Sansão, amado, como um homem super forte, ele não era nada de super forte nem musculoso. Ele tinha um corpo como qualquer outro homem. A força que era de Sansão não era uma força natural. Ele não fazia, sabe, academia, era bombadão e tinha toda aquela força. A força que ele tinha sem o Espírito Santo era de qualquer homem comum. E por que então vinha aquela força? Era a consequência, amado, da unção de Deus sobre ele. Deixa eu te dizer uma coisa: a unção de Deus vai te dar asas. Não precisa achar que é a unção do Red Bull, não, que não é. A unção de Deus te dá asa. Por quê? Porque você, cheio da unção de Deus, você ora, você profetiza, você declara, você faz coisas como Jesus diz: farão obras maiores do que as minhas. Porque a unção é a capacitação, sabe? Essa era a consequência da unção de Deus sobre Sansão. Tanto era assim que os filisteus queriam descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Se Sansão, amado, fosse tão musculoso e forte, eles não precisavam tentar descobrir qual era a razão da força de Sansão, porque estaria evidente. Eles diziam: não, ele é forte ao tamanho do braço do homem, maior que a minha coxa. Mas Sansão, não vou dizer que ele era raquítico, mas ele era de um corpo físico como qualquer homem da época. Mas a força dele era algo descomunal. Era algo que não tinha como se discutir. E os filisteus ficavam encantados, dizendo assim: qual a explicação? Qual é o segredo? É como se eles dissessem dentro de si: como pode alguém simples como nós ter uma força tão superior?
Eu quero dizer que quando a unção de Deus está sobre nós, esse mistério permanece. Sabe, irmãos? Permanece. O mundo não consegue entender como nós conseguimos praticar a justiça, vencer o pecado e colocar Satanás no lugar onde é devido, debaixo dos nossos pés. O mundo não consegue entender isso. Tem gente que não pode falar o nome diabo dentro de casa, que a mãe fala, bate na boca, não fala esse nome feio não. Se falar a doença do câncer, ai meu Deus, bate na boca, vai que acontece alguma coisa. Nós temos a liberdade de falar, de produzir, porque nós temos o Espírito do Senhor Deus sobre nós. Nós sabemos que a unção está intimamente relacionada com o quê? Com a consagração. Pastor, passa esta unção para mim. Não é assim, irmão. Se consagra, busca, ora, confia, esteja debaixo do favor de Deus e verdadeiramente você será ungido, consagrado e abençoado. E quando a consagração se vai, a unção desaparece. Sansão foi cheio do poder de Deus. Mas olha o que diz o ponto 3. Sendo seduzido para quebrar a consagração. Juízes 14:5 diz: Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Tímina, de repente o leão forte veio rugindo na direção dele. Preste atenção, essa história diz o seguinte: qual que era a aliança dele com Deus? Ele podia beber algo da uva, que vinha da uva. Ele podia comer algo que vinha da uva. O que é que ele estava fazendo passeando em lugares de plantio de uva? Às vezes, irmãos, você diz assim: não, Senhor, me livra de todo o pecado, eu não quero voltar para as drogas. Mas a sua amizade é com drogado. Não quero voltar para o mundo, mas você age com as pessoas do mundo. O inimigo sabe, amado, que a força da nossa unção é o Espírito, e por isso ele procura fazer com que você quebre a consagração, quebre a comunhão, sabe, que você quebre a aliança que você tem com Deus. De que forma? Foi assim que aconteceu com Sansão. Juízes 14:5 nos diz que Sansão estava de passear entre as vinhas. Mesmo sendo nazireu, sabendo que não era permitido comer uva, ele gostava de passear entre as parreiras. Tem nada a ver, pastor, nada a ver. Eu gosto de passear aqui, me faz bem. Como é que eu gosto de passear entre o pecado e achar que eu não vou cair? Isso é tão atual que parece que estamos vendo em nós mesmos as páginas da Bíblia, sabe? Não podemos comer, mas gostamos de sentir o cheiro das uvas. Estou comendo, só estou sentindo o cheiro. É como se Deus dissesse para um de nós que jamais devemos comer pizza, porque é pecado. Ou você é consagrado e nunca mais você vai comer pizza. Aí nós vamos até a pizzaria, não comemos, mas ficamos lá. Nossa, o cheiro é bom, né? Quem brinca com fogo, uma hora vai se queimar. O diabo é muito astuto, ele não vai nos conduzir diretamente ao pecado. Primeiro, ele nos convence de que não tem nada de errado, é apenas passear, sentir o cheiro das uvas, apreciar a beleza, como de fato, se passar num trecho como esse, que vê um negócio desse, dá até vontade de comer, não dá não? Não preciso comer, eu só preciso passear por aqui, eu gosto, eu acho bonito. Quando nós começamos a achar as coisas do mundo muito bonitas, é tempo de aumentar o seu tempo de consagração. Muitos irmãos não estão no pecado ou no mundo, mas infelizmente vive na fronteira. Não estou pecando, não estou. Eu quero que minha mãe e meu pai confiem em mim, que eu possa estar lá no meu quarto com a minha namorada. Pode deixar a porta aberta, não vai acontecer nada. Realmente não vai, ali não. Mas por que eu vou passear diante do pecado, sendo que eu posso evitar isso? Sabe, irmão, a pior coisa é quando nós achamos que somos poderosos. Não, eu sou crente há 200 anos.
Comigo não, comigo é Espírito Santo, queima isso. Ele não vai queimar quando você está trazendo para dentro da tua casa. Juízes 14, 8, 9 nos diz que Sansão matou um leão, e depois de alguns dias ele passa pelo mesmo lugar. Olha que interessante, ele não podia cortar o cabelo, não podia comer nada da uva nem beber, e também não podia tocar em nada que estava morto, principalmente em estado de apotrificação. Uma semana depois ele passa, como que estava o leão? E aí o que ele passa no mesmo lugar? Olha como a pessoa gosta de brincar com o pecado. Olha como a pessoa acha que não tem nada a ver, que ele se sentia super-herói. Ele passava pelas parreiras, ele não podia estar lá, ele mata o leão, uma semana depois ele vai lá ver o quê? Se o leão está morto? Agora, o cúmulo do absurdo é que o anjo disse para aquela mãe, que era estéril, para aquele pai, dizendo assim: ó infeliz, ele não pode tocar em nada mortífero, ele é uma criança, um dia ele vai crescer, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque se ele tocar, ele vai perder esta comunhão. E a mãe passeava com ele junto às parreiras. Ela volta com ele, porque ela viu matando o leão, ela volta com ele para ver se o leão estava morto. O diabo não é nada besta, conhece o coração do ser humano, e colocou então algo que Sansão gostava muito, que era mel, um favo de mel em cima de um leão em estado de apotrificação. Confere isso, irmão. Eu nunca vi uma abelha rodeando um negócio que está podre. Você já viu? Só se ela está camuflada de mosca. A mosca sim. Mas a abelha, nós entendemos que é um bicho limpo. Você vai na padaria, hoje em dia não, mas antigamente tinha aqueles sonhos em cima do balcão e colocava um tule em cima, não era? E sempre tinha alguém com pano fazendo assim, porque as abelhas vinham. Por quê? Porque ali tem doce. Agora você acha que a abelha iria colocar, dentro de uma semana, construir um favo de mel fora da sua caixa, em cima do negócio que está morto? Olha como o diabo cega, porque eu comecei a passear pelo pecado, eu não cometi. A Bíblia não fala que Sansão tocou no bicho que estava morto, não fala que ele comeu da uva, não fala isso, mas ele passeou entre o pecado. A Bíblia fala que quando ele chega e vê o leão, o que chama a atenção dele é o favo de mel em cima. Coincidência, né? Aí ele vai, pega do mel, come e dá para o seu pai e para sua mãe. Tinha que tomar uma surra um casal desse, não tinha não? Aí depois vai ficar chorando: Deus, por que que meu filho está nas trevas? Por que, infeliz, você em vez de falar, você foi conivente. Você falou: eu não vou falar, porque se eu começar a falar, ele vai ficar enchendo o saco, ele vai dizer que eu falo todo dia, e todo dia eu peso nele, que todo dia eu estou falando a mesma coisa. Fale enquanto há vida, porque depois da morte não tem mais jeito. A palavra de Deus nos diz, amado, que aquela colmeia, no cadáver do leão, havia mel. Veja aqui a sutileza do diabo. Um nazireu era proibido de tocar em cadáver. E o que o diabo fez? Ele colocou mel no cadáver. Quando o prato é muito bonito e está exposto, cuidado, que debaixo dele está cheio de bicho. É a história da amante. A amante só entra na vida de um casal para destruir. Meses depois ela não fica nem com o homem nem com a mulher, porque é um enviado de Satanás para destruir. É a história daquele cara que fez de tudo para tomar o teu lugar na empresa. Ele também não fica. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que é debaixo da bênção de Deus, mesmo que passe por tribulação, caminha. Mas aquilo que nós queremos fazer por conta própria e passear entre as parreiras, que aqui representa o pecado, uma hora a morte chega. O inimigo pode estar colocando mel nas coisas do mundo para tentar te atrair. A fim, amado, sabe do que? De roubar a tua consagração. Ele roubou a tua consagração, pronto, ele pegou você. Deixa eu te dizer uma coisa:
Estar em Deus é como um carro tendo combustível. Ele pode ter motor 2.0, 2.4, turbinado, sem combustível, ele não é nada. Ele só é um carro parado. Um Fiat 147, 1975, vai ser mais rápido do que ele, porque ele tem gasolina, ele tem combustível, ele tem consagração. Eu quero te dizer que se você pode se achar o melhor carro, a melhor Ferrari, se você não tiver consagrado diante do Senhor, nós não temos absolutamente nada. É o que o diabo quer fazer, coloca mel no pecado, para você não ver o pecado, você vê o mel. Mas é tão bonitinho, pastor. O diabo não se apresenta feio. A Bíblia diz que ele se apresenta como um anjo de luz, para enganar até os escolhidos. Para de passear nas parreiras. Para de querer se apaixonar por mel que está em cima de cadáver. Você não está vendo que o lugar do leão vai ser o seu? Cuidado com o mel dentro de cadáveres. Quarto, a consagração quebrada. Eita, conseguiu quebrar. Depois de tentar seduzir Sansão nas vinhas, sem sucesso, o inimigo tentou fazê-lo tocar no leão morto, cheio de mel. Mas ele ainda não tinha conseguido o seu objetivo. Ele estava caminhando, estava prestes a acontecer. Por fim, ele usou uma mulher para cortar os cabelos de Sansão. A palavra de Deus diz que quando cortaram os cabelos de Sansão, imediatamente ele perdeu a sua força. E aí então, ele foi preso pelo inimigo e que lhe cegou os olhos. E ainda colocou ele num cárcere, amado, que fazia serviço de um boi. Ele já não era mais forte, mas o boi rodava o moinho, e Sansão ficava rodeando ali dia e noite. Essas são as 3 consequências básicas de uma consagração quebrada. Repita: primeiro, perdemos o poder para vencer o pecado e subjugar o inimigo. Segundo, somos presos. As cadeias espirituais passam a ter força para prender o Filho de Deus. Então são os filhos que foram libertos, mas agora, por causa do pecado, vive debaixo da cadeia do diabo. Terceira coisa é que perdemos a visão, perdemos o discernimento espiritual e a sensibilidade para com Deus. Por fim, nós perdemos o rumo e ficamos andando em círculo, debaixo de cadeia, debaixo de derrota. Vire para o teu irmão e diz assim: é isso que você quer? Amados, só ficamos dando volta no deserto quando a unção não está sobre nós. Se a unção é sobre nós, então vemos o que os outros não veem, fazemos o que os outros não fazem, avançamos o que os outros desistem, porque o poder de Deus está sobre nós. Deixa eu te dizer uma coisa: quando na igreja, no prédio da igreja, na nossa reunião, nós temos algum propósito e dizemos assim: olha, nós vamos jejuar, nós vamos fazer tal coisa, isso e aquilo, você tem o livre-arbítrio para dizer não quero. Mas quando Deus fala com a igreja, Ele entende que a igreja é todo um corpo, e quando ambas as partes não querem, Deus respeita, porque você tem o livre-arbítrio. Mas cuidado, você pode estar perdendo a consagração. É a oportunidade que você tem, junto com todos, de estar no mesmo propósito, debaixo da mesma nuvem. A Bíblia diz que quando eles estavam no deserto, a nuvem do Senhor durante o dia seguia. Por quê? Para que o sol escaldante do deserto não torrava eles. E à noite, a nuvem então saía e vinha uma coluna de fogo para aquecê-lo. Mas aqueles que saíam debaixo da nuvem, amado, era torrado pelo sol. Em nenhum momento o Senhor dizia: volta aqui, ô abençoado. Não, você vai ser torrado. Eles precisavam
ficar. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem começava a andar, eles armavam a tenda e seguiam a nuvem. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito de Deus é esta nuvem que está dentro de você. Depende só de você. Vai haver momentos que você vai dizer sim ou não. Vai haver momentos que você vai dizer quero ou não quero, desejo ou não desejo. Mas de uma coisa nós temos que entender. Essa nuvem hoje chama segunda chance. Existem muitos filhos de Deus, amado, vivendo uma vida derrotada, porque não possuem um coração consagrado a Deus. E consequentemente, não há unção fluindo, não há graça de Deus. Porque querem ter uma vida de qualquer jeito, sabe? Baseado no que os outros estão dizendo. Mas este ainda não é o fim da história de Sansão. Em Juízes 16, 22 diz que o seu cabelo começou a crescer novamente. Deixa eu te dizer uma coisa, repita comigo. A aliança de Sansão não terminou quando foi cortado o seu cabelo. Apenas parou o tempo de consagração. Deixa eu te dizer uma coisa. Cabelo é uma coisa que cresce, sim ou não? Ah, eu fiz um voto com Deus hoje, raspei a cabeça, mas ele vai crescer de volta. Deus, ele tinha uma aliança com Sansão. Ele não vigiou, contou para a pessoa errada, contou para uma mulher que encantou os teus olhos. Nessa época seus pais até foram foram contra eles, dizendo: Sansão, você não pode casar com uma mulher que não seja do nosso povo. Falou. Mas sabe aquele pai e mãe que fala: quer saber, eu já falei, não quer, problema é dele. Problema é dele não, amado, o problema é para toda a família. Porque a hora que vier filho vai ser problema, a hora que vier enfermidade vai ser problema, a hora que vier a dívida vai ser problema. Não é verdade? Às vezes, como pais, nós não queremos bater de frente. Nós queremos amenizar, passar a mão na cabeça e dizer assim: mas já é maior de 18 anos. Deixa eu te dizer uma coisa, podia ser maior de 95, continua sendo teu filho. Não é porque é maior de 18 anos que pode agora te desrespeitar e fazer contrário àquilo que você ensinou a vida inteira. Então 18 anos está livre, é uma outra pessoa? Não. A Bíblia diz que ela avisou, mas ele não quis. Por quê? Porque ela também já tinha sido conivente com ele no passado. Sabe, irmãos, Deus nos dá filho e ele vai cobrar o presente que ele te deu. É interessante que o cabelo de Sansão não cresceu instantaneamente. Assim também, amado, a restauração de uma consagração quebrada não é instantânea, mas é paulatina e crescente. Eu quero te dizer que Deus não desistiu de Sansão, nem de você. Ele vai te dar uma segunda chance, assim como Sansão recebeu. Porque a posição anterior de Sansão pôde ser retomada. Olha o que diz capítulo 5, o caminho da segunda chance. O primeiro passo para entrarmos na segunda chance de Deus é deixar de novo o cabelo crescer. Eita Deus. O que é deixar o cabelo crescer? É ouvir, abrir o coração e deixar o Espírito Santo entrar e mudar. Às vezes o diabo quer trazer vergonha, dizendo: não posso fazer isso na frente de todo mundo, confessar na frente de todo mundo. O que vão pensar de mim? Vão dizer que eu estava errado mesmo, vão dizer que eu pratiquei, vão dizer que eu fiz. Vão dizer que quem fez aquela barbaridade lá fui eu. Irmão, o que você prefere? Continuar camuflando isso debaixo de uma capa que não te cobre nada. Cobre a tua cabeça, desculpa a expressão, as nádegas ficam de fora. O que você prefere? Ter a segunda chance e deixar o teu cabelo crescer, e o cabelo aqui representa aliança. O Deus que um dia fez aliança contigo, não é porque você deixou quebrou a consagração, desobedeceu a Deus, fez o que não era lícito, que Ele vai te mandar embora. Ele diz: eu vou fazer seu cabelo crescer de novo, Sansão. Todos eles vão imaginar que enquanto você está com o cabelo curto e agora cego, porque cegaram Sansão, vou imaginar que essa força não vem, mas quando há aliança, esta força, esse poder, esta unção retoma.
Isso significa que temos de abandonar o pecado e restaurar de novo a nossa vida de consagração a Deus. No verso 28 diz que Sansão clamou ao Senhor, e este é o segundo passo, amado. É preciso aplicar todas as nossas energias e gritar ao céu com todo o empenho do nosso coração: Deus, eu preciso de Ti. Esta imagem, não sei se dá para vocês perceberem, mas é uma árvore cortada, e está nascendo de novo uma esperança. O empenho do nosso coração deve ser esse. Lembre-se que o cabelo é justamente a submissão ao Senhor. Quando ele clamou ao Senhor, ele estava reconhecendo que Deus era o Senhor sobre a sua vida. E o terceiro passo está no versículo 29 e 30. Lá se diz que foram mais os que Sansão matou na sua morte do que ele matou na vida. Nunca se esqueça que o poder de Deus se manifesta ou se aperfeiçoa na fraqueza. A vitória de Sansão não foi mais a vida, e sim a morte. É quando nós entramos no princípio de negar a nossa própria carne. É lutar contra os seus próprios desejos e dizer: Senhor, eu vou vencer esta carne, e destruir então as obras de Satanás. Quando nós negamos o nosso orgulho, amado, quando nós negamos lutamos contra a nossa arrogância, nosso desejo de justiça e vingança, nossas reivindicações e direito, nós estamos clamando por morte ao nosso ego. Repita comigo: eu preciso ir para a cruz, porque é na cruz que podemos vencer o diabo. Antes da glória, a humilhação. Antes de sentarmos no trono, temos que subir na cruz. Antes de recebermos a coroa de glória, precisamos receber a coroa de espinho. Amém, irmãos? Nós precisamos atravessar esses paradigmas. Jesus, ele expulsou o demônio de todos, sabe, durante seu ministério. Mas somente quando morreu na cruz é que a palavra de Deus diz que ele triunfou. Então quer dizer, pastor, que a minha queda pode ser um tempo que Deus tentou restaurar a minha vida? Eu acredito que sim. Porque é na morte que tem vida. Talvez você pousou, como a gente tem visto, super crente a vida inteira. Alguém se espelhava em você, mas uma coisa que nós temos que entender é que somos humanos. Nós podemos cair a qualquer momento, porque ninguém aqui é super-herói. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Sabe, sobre os principados e potestades e demônios, nós temos autoridade. Mas não pense você, que se você deixar a consagração de lado, a sua comunhão com Deus, que esse que você expulsou, que esse que você botou para correr, não vai vir com a hora da vingança. Mas se você está em Cristo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Amém? Se nós queremos ter vitória, nós devemos tomar a cruz. E aí virá a vitória no casamento, está na cruz. Quando nós negamos a nós mesmos, nós encontramos a morte. E o que é a morte? A morte é a morte dos seus desejos, das suas vontades pecaminosas. O filho pródigo, ele olha para o pai, orando a Deus, falando com o pai, ele diz assim: eu vou até lá porque lá eu tenho que comer. Mas eu fiz coisas tão ruins que se eu chegar lá eu vou pedir para o meu pai para que eu seja um dos seus funcionários, porque eu não mereço mais. Mas o pai foi tão bom que fez uma festa na hora que ele chegou. Sabe, amado, a vitória na vida financeira também depende da cruz. Porque nós precisamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque quando entregamos, estamos negando a nós mesmos. Então o Espírito de Deus derrota o espírito da pobreza. É derrotado. E as bênçãos do Senhor podem ser liberadas sobre nós. A vitória está em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, a partir da cruz de Cristo. A verdadeira vitória eu não conquisto na força, mas eu recebo das mãos de Deus pela fé. Finalmente, a palavra de Deus diz que Sansão foi enterrado em Zorá
e Estaol. Você sabe o lugar onde Deus começou a operar na vida de Sansão? Justamente entre Zorá e Estaol. O lugar do fim de Sansão foi justamente o começo. Isso quer dizer que, simbolicamente, ele foi restituído na sua posição original. Deus concedeu a Sansão uma segunda chance e ele foi restaurado. Nós também podemos receber a segunda chance e ter a posição de restauração. Aquilo que éramos, que fazíamos no princípio, pode ser novamente restituído por vós. Sabe, amado? Nós podemos começar no Espírito Santo e terminar no Espírito, ainda que tenha havido tropeço no meio do processo. Isso não é o fim. Deus está com as suas mãos estendidas, nos dando a segunda chance. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.